Então, agora nós vamos passar para a parte da vulnerabilidade do materialismo. Então, o texto começa aqui, já chama assim, bem enfático, né? Quão tolo é para o homem de mente material permitir que teorias vulneráveis, como as de um universo mecanicista, privem-no dos recursos espirituais vastos da experiência pessoal da verdadeira religião. Os fatos nunca contradizem a fé espiritual real. As teorias, sim, podem contradizer. Melhor seria se a ciência ficasse devotada à destruição da superstição, em vez de ficar tentando arruinar a fé religiosa, a crença humana nas realidades espirituais e nos valores divinos. Então, aqui nós já vemos que eles começam dando conselhos, né? A ciência deveria fazer materialmente pelo homem o que a religião faz por ele, espiritualmente. Ampliar o horizonte da vida e tornar a sua personalidade mais abrangente. A verdadeira ciência não pode manter uma disputa duradoura com a verdadeira religião. O método científico é meramente um padrão intelectual de avaliação, com o qual se medem as aventuras materiais e as realizações físicas. Mas, como é material e totalmente intelectual, ele passa a ser inteiramente inútil na avaliação das realidades espirituais e das experiências religiosas. Interessante, né? Inutilidade para a espiritualidade. A incoerência do mecanicista moderno é tal que, se o universo fosse meramente material, o homem apenas uma máquina, o homem seria completamente incapaz de se reconhecer como tal. E, do mesmo modo, esse homem-máquina seria totalmente inconsciente do fato da existência de um tal universo material. O desalento e desespero materialista da ciência mecanicista fracassou por não reconhecer o fato de que a mente do cientista é residida por um espírito, e este é o discernimento supramaterial mesmo dessa mente que está a formular tal conceito errôneo e autocontraditório de um universo materialista. Os valores do paraíso, de eternidade e de infinitude, de verdade, de beleza e de bondade, estão ocultos dentro dos fatos dos fenômenos dos universos do tempo e do espaço. Mas é necessário o olho da fé ao mortal nascido do Espírito para detectar e discernir esses valores espirituais. As realidades e os valores do progresso espiritual não são uma projeção psicológica, um mero sonho diurno glorificado da mente material. Tais coisas são antecipações espirituais do ajustador residente, do Espírito de Deus vivendo na mente do homem. E que as vossas incursões fraca e confusamente visualizadas adentro da teoria da relatividade não perturbem os vossos conceitos da eternidade e da infinitude de Deus. E todas as vezes que fordes solicitados a respeito da necessidade da vossa autoexpressão, não cometais o erro de omitir a expressão do ajustador, a manifestação do vosso eu melhor e mais real. Ele fala aqui da teoria da relatividade. Interessante isso aqui, né? Tá sentando pau ali. Se bem que Fraca e já há confusa. controvérsias, né, com a teoria Fraca da e relatividade. confusa. É. Se esse fosse um universo apenas material, o homem material nunca seria capaz de alcançar o conceito do caráter mecanicista de uma existência,
assim tão exclusivamente material. Esse conceito mecanicista do universo é, em si mesmo, um fenômeno não material da mente. E toda a mente é de origem não material. Não importando como radicalmente ela possa parecer ser condicionada materialmente e controlada mecanicamente, porque a mente ela é um dom do Espírito infinito, né? Interessante isso. Ela pode parecer material, mas ela pertence ao material, né? Mas é um fenômeno não material. Ela utiliza o mecanismo material para funcionar, Isso. mas ela não é Mas material. é interessante, né? Juliana, Acho que desculpa interromper também, ó, mas nós estamos misturando duas coisas: o universo, o ser humano e máquina. Máquina é uma coisa inventada pelo homem que nós temos que apertar um botão. Não tem absolutamente nada a ver com alguma coisa que venha a ser espiritual ou coisa parecida. Então, às vezes, quando a gente fala em o ser humano é uma máquina, não é máquina, é coisa Mas seu Moacir, deixa eu só fazer desculpa eu interromper aqui. Seu Moacir, é o seguinte, o livro, em vários momentos, ele utiliza a palavra máquina para exemplificar algo que é mecânico, que é automático, que de alguma forma vai funcionar de uma forma automática. A palavra é essa. Não, Então, tá errado. não significa, o homem criou a máquina, mas quando o livro fala sobre, de uma forma como uma máquina, ele na verdade está criando uma analogia a algo, por exemplo, tem seres que funcionam no universo como máquinas. E até o livro fala, na parte que vai falar dos seres, ele fala, olha, esse ser aqui, ele é como se fosse uma máquina, ele funciona de forma automática e programada para aquele determinado fim. Então, na verdade, quando ele está falando máquina, não está falando que o homem é uma máquina, ele tá usando a palavra como uma forma de exemplificar para que a gente consiga compreender como determinadas coisas funcionam. Eu Ele entendo, mas coloca. Pode falar, seu Marcelo. não, eu entendo, mas não compreendo, porque Ah, máquina não sim, é é. ser Entendi. humano. Eu entendo assim, seu Maci. Ele falou assim: se o homem fosse uma máquina, né? Se Ele ele, coloca esse condicional. você Então, acabou se o de, homem fosse uma máquina, mas ele não é uma máquina, né? você Então, acabou por de isso que ele. dizer. O que você está dizendo não é verdade. Se fosse uma coisa. É. Então, tudo bem. Isso aí é um pouquinho polêmico, mas vamos deixar para lá. Eu entendo dessa Vamos. Posso falar rapidamente, Sim, Moacir? Quando nós vamos entrar em um banco que tem uma porta giratória, ao entrarmos na porta, a porta é bloqueada quando percebe que temos no bolso chaveiro, muitas moedas, objetos de metal, ou um celular ou um guarda-chuva. Aquela máquina que detecta, ela identifica o metal. O universo é dotado de uma máquina que identifica uma luz que se acende na mente humana. Aquela máquina reage toda vez que uma luz se acende. Dá para entender a comparação? Então, por isso é importante que nós acendamos a nossa luz, porque a nossa luz vai convidar outras a também se acender. Lá no céu haverá o sinal de que um ser humano ascendeu. Por isso falam dos ascensionados. Na verdade, é a ascensão, é acender, é brilhar a luz. Brilhai a vossa luz. Então, uma máquina é um exemplo de algo que reage automaticamente, mas esse automaticamente universal, cósmico, é super inteligente
como os elétrons que se chocam e mudam de órbita quando surgem outros elementos. Os elétrons, os átomos circulam, se chocam e mudam e vão para outra órbita. É uma inteligência fantástica. É como se fosse uma máquina. Só para um exemplo literal. Desculpa. Ok. Continuar, Lilian, eu entendi. Como exemplo, Tá muda, Lilian. Ah, tá. Vamos então continuar um pouquinho. Acho que aqui. Esse aqui, será que eu já li? Se esse fosse um Já. universo. Esse Já, aí né? já. Tá, então esse aqui. O mecanismo mental parcialmente evoluído do homem mortal não é superdotado de consistência e sabedoria. A vaidade do homem frequentemente ultrapassa sua razão e ilude sua lógica. O próprio pessimismo do materialismo mais pessimista é, em si e por si próprio, prova suficiente de que o universo do pessimista não é totalmente material. O otimismo e o pessimismo são ambos reações conceituais em uma mente consciente dos valores, tanto quanto dos fatos. Se o universo fosse verdadeiramente o que o materialista considera que ele seja, o homem, como máquina humana, seria então desprovido de todo o reconhecimento consciente daquele fato mesmo. Sem a consciência do conceito de valor, dentro da mente nascida do espírito, o homem não poderia reconhecer de nenhum modo o fato do materialismo do universo e os fenômenos mecanicistas da operação do universo. Uma máquina não pode ser consciente da natureza ou do valor de uma outra máquina. Então, uma máquina, ela não sabe o que é, a não ser que ela seja programada, né? Mas ela não vai saber o que... E ela vai ser programada nos parâmetros do ser humano, no caso, né? Mas ela não sabe, não vai saber fazer a escolha entre o bem e o mal, assim, em toda a sua plenitude e em todos os fatos, né? Vai ter alguma coisa, ela vai dizer, não, aqui ela não vai saber. Se entendermos este parágrafo, basicamente entendemos tudo. Ele é muito profundo, muito Sim, lógico, é muito verdade. lógico. Se entender só esse parágrafo, acho que é a sua aula toda aí. Do livro de Urântia. Ou todo o livro de Urântia. Porque é verdade que uma máquina não, né? Ela não vai saber o que é o pessimismo, né? Que ele fala do pessimismo, do otimismo. Ela não se anima, ela não fica triste, nada disso, né? E sabe o que é o mais interessante? Deixa eu fazer aqui uma observação. De tudo que você disse, né, de tudo que foi dito até agora, o mais interessante é que, assim, olha que coisa doida, né? Se a gente for olhar a nossa ciência hoje, ela categoriza as coisas da seguinte forma: aquilo que a gente consegue provar cientificamente tem valor. Aquilo que a gente não consegue, a gente não dá valor. Ou seja, está fora da ciência ou está à margem da ciência. Eu acho isso muito interessante, porque é justamente tudo isso que você falou. Então, o cientista, ele tem o ajustador, ele entende a presença de Deus, todos nós entendemos a presença de Deus. Isso está intrínseco, isso faz parte da nossa vida, né? E a única coisa que o livro está dizendo para a gente é assim: aceite essa presença, entenda essa presença e inclua essa presença nas suas análises, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar rodando em círculos e rodando, e você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque você está falando só daquilo que é comprovado cientificamente, eu estou colocando entre aspas, tá? Aham.
Porque a ciência, ela invalida. Então, por exemplo, se você chega e faz um artigo científico que inclua um pouco, assim, que seja uma fala, um detalhe que inclua Deus ou que inclua a possibilidade da existência de Deus, esse artigo inteiro é invalidado pela ciência, inteiro. Você pega, e inclusive quem escreveu acaba caindo em descrédito. Mas como assim que você está escrevendo uma coisa que não tem uma comprovação científica? Como se esse sentimento, essa questão nossa de sentir a presença de Deus fosse algo. E aí existe uma ciência paralela, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente está falando, por exemplo, da metafísica e a gente está falando de questões filosóficas, a gente vai entendendo a presença de Deus, né, nessas questões, mas elas sempre estão à margem da ciência. Elas nunca estão. Então, enquanto o ser humano não entender que ele precisa incluir isso como um fator científico, a gente vai continuar rodando em círculos e vai continuar indo por esse lado, porque não tem como. E o livro revela, né? Ele fala, é isso, gente. Uma parte que você trouxe que eu achei muito interessante, que fala assim, se a gente se preocupasse em tirar em questionar o misticismo, né? As questões místicas, acho que é a palavra que ele usa, né? E Superstição. superstição e a mística, vamos dizer assim, Isso é. seria muito mais fácil, porque a gente tira a mística de frente, coloca Deus no centro das coisas, começa a entender que existe uma criação, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Não vão fazer Uhum. completamente sentido porque a gente não tem a mota, né? A gente não tem a mota. É. Mas a gente consegue entender um pouco mais, né? Explicar algumas outras coisas, né? Mas o ser humano se nega, é muito difícil, né? Porque a gente vai ficar rodando nisso. Até a gente chegar nesse nível, vai demorar ainda um pouquinho, na minha opinião. Desculpa É. aí o Ali, tempo. ali ele fala assim que a religião ela nunca vai, né? Assim, vamos dizer, a religião vai ser, ela sempre vai estar apartada, vou Da usar a ciência. palavra apartada da ciência. Ela vai ficar à parte, né? É Assim, triste isso, né? Antes do Roberto, que senão eu me esqueço depois, porque ele fala bastante, bem rapidinho. Eu acho assim, esse último aí que a Lilian leu é só para tirar o medo da inteligência artificial, né? Uma sim. máquina vai ser sempre uma máquina, ela é criada pelo homem, ela nunca. Não tem essa coisa que a inteligência artificial vai É, dominar, vai. Não existe isso aí, não. Não tem sim. sentimento. Né? Até onde o homem levar ela, ela vai, mas ela não. Esse último aí que tu leu resume bem tudo isso. Sim. Roberto. Olha, eu acho que esse último parágrafo que você leu, Lívia, que ele fala que a máquina não é capaz de uma estimativa de valor, o entendimento desse ensinamento, ele amplia com analogia com o computador. O livro de Urântia constantemente fala de 3 níveis da realidade: os fatos materiais, os significados intelectuais e os valores do espírito. Fazendo uma analogia, a matéria no computador corresponde ao hardware. Os significados da mente correspondem aos símbolos e informações processados no software do computador. Mas no computador não existe nada análogo ao valor. Vou dar um exemplo. O bit que simboliza a nossa mãe no computador tem o mesmo valor que o bit que simboliza uma pedra. Não há valor na máquina. O valor é algo suprassimbólico, supramental. Isso que eu queria, não sei se eu consegui me expressar, mas assim como Sim. tem fatos e corpo físico do ser humano, tem o hardware do computador. Assim como É. tem os signos e significados da mente, tem os símbolos e informações do computador. Mas o valor não tem nenhum análogo na máquina. Uhum. Obrigada. Isso mesmo. Sem significado, né?
Eduardo, você ainda quer falar? Desculpa, tinha levantado a Tá, mão da outra vez, esqueci de abaixar. tá bom. Então, tá. Vamos continuar mais um pouquinho, daí a gente escute, né? Eu acho que vamos ver se dá para terminar aqui a leitura. Hum. Uma filosofia mecanicista da vida e do universo não pode ser científica, porque a ciência reconhece apenas as coisas materiais e os fatos, lidando apenas com eles. A filosofia é inevitavelmente supracientífica. O homem é um fato material da natureza, mas a sua vida é um fenômeno que transcende os níveis materiais da natureza, pois ela tem os atributos de controle da mente e as qualidades criativas do espírito. O esforço sincero do homem para transformar-se em um mecanicista representa o fenômeno trágico do esforço fútil daquele homem para cometer o suicídio intelectual e moral, mas ele não o pode fazer. Se o universo fosse apenas material, e se o homem fosse apenas uma máquina, não haveria a ciência para encorajar o cientista a postular essa mecanização do universo. Máquinas não podem medir, classificar, nem avaliar a si próprias. Uma tal obra do trabalho da ciência poderia apenas ser executada por alguma entidade que tenha um status supramaquinal. Supramaquinal é ótimo. Se a realidade do universo é ser apenas uma imensa máquina, então o homem deve estar do lado de fora do universo e separado dele, pois só assim o homem pode reconhecer tal fato e tornar-se consciente e dono de um discernimento de uma tal avaliação. Se o homem é apenas uma máquina, por meio da qual a técnica que ele chega a acreditar ou a proclamar saber que ele é próprio apenas uma máquina, a experiência de uma avaliação autoconsciente do próprio eu nunca é um atributo de uma mera máquina. Um mecanicista autoconsciente e reconhecido é a melhor resposta possível ao mecanicismo. Se o materialismo fosse um fato, não poderia haver nenhum mecanicista autoconsciente. E também é verdade que para cometer atos imorais, alguém tem antes de ser uma pessoa moral. A própria pretensão do materialismo implica uma consciência supramaterial de mente, e que presuma afirmar tais dogmas. Mecanicista poderia deteriorar-se, mas nunca progredir. Máquinas não pensam, criam, sonham, aspiram a algo, nem idealizam, nem anseiam pela verdade, nem têm sede de retidão. Elas não motivam as suas vidas com a paixão de servir a outras máquinas, nem de escolher como meta própria de progresso eterno a tarefa sublime de encontrar Deus e de esforçar-se para ser igual a Ele. Máquinas nunca tomam posições intelectuais, emocionais, estéticas, éticas, morais ou espirituais. Posso só fazer uma pausa, fazer um comentário aí no meio, para a gente não perder Sim, uma linha de pensamento? Eu acho sim, muito interessante como o livro faz uma correlação entre o materialismo, né, essa questão da ciência, e essa nossa, que é o que você está lendo, né, nessas frases todas, né, e ele faz uma correlação disso com a questão da máquina, né, da questão das questões das programações, das máquinas, né, das coisas mais mecanicistas e tudo mais. Eu acho muito interessante essa correlação, né? Porque quando a gente vai para, quando eu falei aquilo que eu disse, né, que o homem, né, na ciência exclui tudo aquilo que não é
não é espiritual, né? E aquilo que é espiritual acaba caindo em descrédito dentro da academia científica, a gente está agindo como máquina, né? A gente está, de alguma forma, estou vendo uma correlação entre as duas questões, né? Que eu acho muito interessante, porque é como se fosse uma máquina mesmo, né? Quando a gente transforma tudo que a gente vê e tudo que a gente produz, né, na questão científica, como algo que tem que ser empiricamente é, comprovado, e você não pode encontrar uma razão espiritual para isso, e a gente fica fazendo cálculos, e a gente fica fazendo conjectura sempre baseado em ciência, em questões mecanicistas, a gente não está deixando de pensar como uma máquina também, né? É como se como uma máquina que não tem essa questão espiritual. E é justamente o espírito que nos diferencia, né? Os dois espíritos da mente que nos diferenciam. Então a gente é como se a gente negasse eles, né? Eu acho muito interessante porque você foi lendo, você foi começando por um lado indo para o outro, mas eu vou vendo essa correlação, né? Eu acho muito interessante isso, muito, muito. Não sei se vocês veem também, mas eu acho interessante fazer essa correlação. E o livro tenta fazer isso, né? Parece que ele está tentando explicar para a gente isso. Acho muito legal isso. É, o que Desculpa atrapalhar. imagina, o que o livro tenta explicar, eu acredito, é que o universo não pode ser mecanicista, né? O materialismo não se justifica. Nem a Nem sua ciência, né? Por si só, como a gente é, faz, né? isso, não, é por isso. A ciência materialista não se justifica, por si só. Isso mesmo. Vamos continuar então. Hum. A arte prova que o homem não é mecanicista, mas não prova que ele é espiritualmente imortal. A arte é a morôncia do mortal, o domínio intermediário entre o homem, o ser material, e o homem, o ser espiritual. A poesia é o esforço de escape das realidades materiais e aproximação dos valores espirituais. Numa civilização evoluída, a arte humaniza a ciência, enquanto, por sua vez, ela é espiritualizada pela religião verdadeira. O discernimento dos valores espirituais e eternos. A arte representa a avaliação humana e tempo espacial da realidade. A religião é o abraço divino dos valores cósmicos e denota progresso eterno na ascensão e na expansão espiritual. A arte do tempo é perigosa apenas quando se torna cega para os padrões espirituais dos arquétipos divinos, que a eternidade reflete como sombras da realidade do tempo. A arte verdadeira é a manipulação eficiente das coisas materiais da vida. A religião é a transformação enobrecedora dos fatos materiais da vida e nunca cessa na sua avaliação espiritual da arte. Quão tolo, de novo, quão tolo é presumir que um autômato poderia conceber uma filosofia do automatismo. E quão ridículo seria supor que pudesse presumir formar o conceito de outros autômatos, companheiros e irmãos. Qualquer interpretação científica do universo material torna-se sem valor, a menos que venha do devido reconhecimento ao cientista. Nenhuma apreciação da arte será genuína, a menos que seja acompanhado do reconhecimento do artista. Nenhuma avaliação da moral vale a pena, a menos que inclua um moralista. Nenhum reconhecimento da filosofia será eficiente se ignorar o filósofo, e a religião não pode existir sem a experiência real do religioso, que nessa e por meio dessa mesma experiência está buscando encontrar Deus e conhecê-lo. Do mesmo modo, o universo dos universos fica sem significado se separado do eu sou, o Deus infinito que o faz e que
continuamente o administra. Os mecanicistas humanistas tendem a se alienar junto com as correntes materiais. Os idealistas espiritualistas ousam usar os seus remos com inteligência e vigor para aparentemente modificar o curso puramente material das correntes da energia. A ciência vive por meio das matemáticas, da mente. A música expressa o bater do tempo das emoções. A religião é o ritmo espiritual da alma, em harmonia tempo-espacial com as medidas melódicas mais elevadas e eternas da infinitude. A experiência religiosa é algo na vida humana que é verdadeiramente supramatemático. Para a linguagem, um alfabeto representa o mecanismo do materialismo, enquanto as palavras que exprimem os significados de 1000 pensamentos, grandes ideias ideais nobres, de amor e ódio, de covardia e coragem, representam as atuações da mente, dentro do escopo definido tanto pela lei material quanto pela lei espiritual, dirigido pela afirmação da vontade da personalidade e limitado pelo dom inerente à situação. O universo não é como as leis, mecanismos e constantes de uniformidades que o cientista descobre e que acaba por considerar como sendo ciência. O universo é mais como um cientista curioso, pensador que escolhe, que é criativo e que combina e discrimina, e que assim observa os fenômenos do universo e classifica os fatos matemáticos inerentes às fases mecanicistas do lado material da criação. O universo não é também como a arte do artista, mas é mais como o artista que pesquisa, sonha, aspira a algo e avança, e que busca transcender o mundo das coisas materiais, em um esforço para alcançar uma meta espiritual. O cientista não a ciência, percebe a realidade de um universo de energia e de matéria, que evolui e que avança. O artista não a arte, demonstra a existência do mundo transitório e moruncial, que se interpõe entre a existência material e a liberdade espiritual. O religioso, não a religião, comprova a existência das realidades do espírito e os valores divinos que devem ser encontrados ao longo do progresso para a eternidade. Então, aqui termina essa parte do livro, né, que fala desse período materialismo, da vulnerabilidade do materialismo, assim, dá a impressão assim que ele é bem repetitivo em falar, olha, vocês não precisam se assustar, como a Estela falou, né? Porque as máquinas não vão dominar o mundo. Não há perigo algum. O Eduardo quer falar, mas eu queria dizer, é impressionante como eles falam da máquina, né? E é exatamente isso, que a máquina não vai dominar. Eu acho que já era uma. Claro que eles sabiam, né, até pelos outros mundos e tudo, que hoje nós estaríamos muito envolvidos com a máquina, né? Sim, Tudo é máquina. E computador é uma máquina que a gente está aqui, o celular é uma máquina, dentro de casa a gente tem máquina para tudo. E eu acho que eles, sabedores disso, eles foram nos prevenindo, né, que a máquina não ia nos dominar. sim. Como ele já tinha essa ideia de que a gente estaria envolvido com essa questão. Eduardo tinha levantado a mão, não sei. Mais O uma André vez eu abriu o levantei a microfone. mão, Tá. esqueci E de esqueceu de abaixar. abaixar. E Eu aí? acho que o André quer falar. Tem uma figura aqui de linguagem, outra metáfora que ele usa aqui nesse documento, assim. Os mecanicistas tendem a se alienar junto com as correntes materiais. Os idealistas ousam usar os seus remos com inteligência para modificar o curso puramente material das correntes da energia, né?
É toda uma metáfora de você estar navegando com um curso, com uma torrente materialista, né? Só que a palavrinha que ele usa aqui, em vez de os mecanicistas tendem a se alienar, a palavra é mais legal. A palavra é flutuar, ficar à deriva, né? Do inglês drift, né? Os mecanicistas ficam à deriva, junto com as correntes materiais. Significa, eles ficam lá de bobeira com as correntes materiais, entenderam? E os idealistas espiritualistas usam os remos com inteligência e vigor, né? Para modificar o curso material das correntes da energia. As correntes, assim, as torrentes, né, que estão nesse rio aí, né? Então, é isso. Não é Nossa, mas alienar. André, Oi. Eu sinto muito o que você fala, no sentido assim, eu não consigo hoje, é uma limitação pessoal, assim, eu não consigo ver a expectativa da nossa ciência, das questões mecanicistas, da forma que o homem pensa a respeito do mundo e da vida, mudarem. Pelo menos na perspectiva de hoje, eu não vejo. Porque, assim, eu vejo os movimentos mais voltados para a questão espiritual, né, nas religiões, mas não apenas, mas até mesmo os movimentos, vamos dizer assim, segundo o que a gente vive hoje, pseudocientistas que tentam de alguma forma provar a existência de Deus e tentar levar a ciência, tentar levar esse pensamento mecanicista para um outro lado, mas eu não, de verdade hoje, na academia principalmente, eu não consigo ver essa perspectiva. É muito louco. O livro fala, mas talvez não seja para agora, né? Tô vendo para bem mais para frente, assim. Olha, Não eu sei não, sua visão. eu posso ter uma dúzia de opiniões, mas o que o livro fala e refala é o seguinte: quando as condições estão propícias, mudanças súbitas acontecem. Em outubro de 1989, ninguém previu que o Muro de Berlim ia cair e que no ano seguinte a União Soviética iria se esfacelar. Ninguém previu que as condições estavam prontas. Claro que é um outro exemplo, bem É, materialista, é, político e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal: o mundo existem. foi tirado de um desastre ali, né? Ali Mas teve alguma olha, intervenção, na minha opinião. não, tudo bem. Aí uma outra história a gente pode até Sim, sim, especular. sim. Mas o fato é que existem milhões e milhões e milhões de leitores do livro de Urântia que não participam, não falam para ninguém que leem, especialmente no mundo religioso. O pessoal que participou de uma reunião geral, um congresso geral de religiões que teve em Chicago, que acontece a cada 10 anos, eles falaram para mim: olha, todos os representantes que estavam lá de religiões, todos eles conhecem o livro de Urântia e leem e estudam. Então, o livro de Urântia no mundo eclesiástico, assim, especificamente cristão, católico, é conhecido porque Sim. é uma ferramenta poderosíssima de conhecimento da teologia. Então, olha, Eduardo, de repente vai criando uma massa crítica de pessoas que, do nada, são estudantes do livro e não falam para ninguém. Você fica falando para todo mundo que você lê esse livro, não vai falar. É muito mais legal você falar que passeou de disco voador, porque as pessoas vão querer saber, do que falar do livro de Urântia, o que ele fala. As pessoas falam: não, você está maluco, não, deixa para lá, né? Vamos falar de outra coisa. Não, e Então, outra, né? Tem essa questão cética do livro, porque ele coloca a gente na Terra. Ele não sim. vai para outros. As pessoas elas querem ouvir assim, eu fui e aí o ET me levou, ou então assim, eu vou reencarnar, sem crítica nenhuma a outras religiões e outras linhas de pensamento, mas as pessoas se sentem atraídas por esse tipo de pensamento, né? Tirando o cristianismo que, né, tá lá desde lá de trás e aí vem desde
de os romanos conquistando a Europa toda, né, e vindo, né, com a língua latina e vindo com a religião junto e dominando a coisa toda, tirando isso, o que chama a atenção das pessoas é o misticismo. É aquilo que fala, ah, mas não sei o quê, e aí você faz isso, né? Então tem muito essa coisa. E o livro não, o livro fala assim, não, vamos lá, volta todo mundo aqui, vamos colocar o pé no chão. E as pessoas não gostam disso. É o princípio de realidade, né? Freud já dizia, né? O princípio do prazer, o princípio da realidade. Aí você vai para o princípio do prazer, e aí você tem todo o universo do princípio do prazer que vem incluído todo esse universo, né? Místico que vai, né, com incensos e questões e todas, né? E aí você vai para o princípio do prazer e o princípio da realidade fala assim, ó, querido, volta aqui, ó. Vamos lá, você é responsável pelos seus atos, não existe ninguém aqui fazendo as coisas por você, o que você fizer aqui é o que vai reverberar, aquilo de valor, das suas decisões de valor é que vão para sua, que fazem parte da sua alma e que você, no primeiro mundo das mansões, vai partir. Quando você começa a falar de realidade para as pessoas já começam a falar: não, não, pelo amor de Deus, realidade não. Eduardo, eu não sou tão. Eu sou mais otimista que tu. Eu não sei se tu estava aqui no início quando eu falei, né? Porque hoje, né, se a gente for ler um pouco e ver, 40% é mais ou menos o que eles calculam dos cientistas hoje, eles já acreditam em algo maior, ou num Então, eles Deus. acreditam, mas isso não faz parte da ciência. Essa é a questão, né? Ah, mas é que também tu não vai mudar uma coisa que está tão enraizada na ciência, assim, nessa coisa materialista, tu não vai mudar de uma hora para outra. Tu, a não ser que seja Por isso que eu falei que eu não tenho subitamente, que nem o André expectativa. falou. Eu não tenho perspectiva Mas hoje, de não, mas verdade. eu acho que vem mudança, assim. E está Ó, Nas- acontecendo. Ela é Então, lenta, mas tá. uma, mas vem. uma área de embate é assim, clássico do que a gente está conversando é quando os darwinistas se embatem com o que se denominou o pessoal do design inteligente, que diz que a origem da vida, o debate é sobre a origem da vida, a mais especificamente a origem do DNA. Da onde veio esse mecanismo tão bem concebido? Os darwinistas falam, fácil, evolução, né? Vai testando, 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 testando. E já é meio que comprovado que não dá. Um DNA perneta não gera cópias de si mesmo. Ou ele é pronto, ou ele é íntegro, ou ele não é. E aí, como que fica? Não há evolução de um DNA perneta. Perneta, sim, você entendeu? Então, esse debate, o dia que um darwinista sentar para conversar inteligentemente com um cientista ou esse pessoal de desenho inteligente, tipo, vamos a fundo nessa questão, a coisa anda, porque quando você vai no âmago, você percebe que tem um autor. Assim, é Uhum. impossível um DNA ter acontecido por acidente. Então, tem um plano. Não estamos falando de Deus. O problema é que quando você chega e fala nisso de plano, o darwinista fala: mas você está falando de Deus. Não, eu não estou falando de Deus. Eu apenas estou dizendo que existe um plano nisso, que existe algo além que a gente, pela ciência, não consegue descobrir. E aí entra no que o livro está falando, né? O materialista, o mecanicista, não consegue descobrir a origem, porque ele não sai daquela coisa materialista. Entende? Então, aí, para você entender a origem do DNA, você tem que entrar, abrir uma porta que o cientista não permite, que é investigar uma coisa, falou, opa, peraí, e se eu abrir essa portinha e considerar que existe um desenhista que fez esse desenho? Vamos apenas considerar, eu não estou assinando embaixo. Aí, Sim. de repente, o potencial criativo como cientista dele aumenta exponencialmente. Ele fala, opa, esse negócio dá certo, né? Não que ele tenha virado um religioso, mas é um bom começo. Se permitir
a entender coisas que antes eles não admitiam, pelo menos publicamente. Sim, Tu sim. quer É ver uma isso. coisa que eles já descobriram? O livro de Urante até fala, né? Que nós temos nos 48 cromossomos, né? E nós temos 46. E eles até tem pessoas, quando a gente lê, dizem, ah, mas eles devem estar considerando os dois sexuais e tudo. Não. O que que a ciência descobriu? Isso aí começa a cair por terra a teoria do Darwin, né? Não que ela esteja errada, mas ela não está completa. Ela não é aquela Bíblia perfeita que a ciência Uhum. achava e eles já estão achando um monte de furo. Eles descobriram que há 200 mil anos, e é mais ou menos quando deu a rebelião e começou a raça nodita, né? Que há 200 mil anos Sim. existiam os seres humanos, existiam com 48 cromossomos, e aí teve uma mudança súbita, e esses dois a mais se transformaram num supercromossomo 2, que é o que eles chamam, e virou um só, e nós ficamos com 46, né? Eles se fundiram nesses, e eles descobriram que isso aconteceu há 200 mil anos, essa mudança súbita, que hoje eles nem chamam mais Homo sapiens, é uma sigla, é seres humanos anatomicamente modernos, né? E O próprio, foi, e foi nisso, e foi a partir daí que aconteceu isso, que deu essa mudança, e esses dois se transformaram nesse supercromossomo que eles descobriram, né? E isso aí é a teoria da evolução, ela não explica esses subitamente aí. Então, muita coisa está mudando, é que a mudança é Sim, lenta sim. ainda, mas Não, e hoje, acho que foi hoje que eu vi, que descobriram um pedaço de madeira que fazia parte de uma ponte. Alguém viu essa notícia? Que de Não. 36 mil anos atrás, eu milhões. vi, Alguém viu? eu Foi, vi. né? Você viu, né, Sandra? Hum. E aí as pessoas falam assim, tá, mas isso aqui foi manipulado por um ser humano, que é uma ponte, num rio. E aí uma argila parece que tomou conta ali do espaço e não apodreceu. E aí o pessoal estava questionando. É coisa de notícia de hoje, né? É muito interessante. Então, gente, está muito bom o papo, mas já deu o horário, já 10 horas, né? E eu Ele foi quero muito agradecer. legal tu trazer esse Muito bom. documento, Muito porque bom, Lilian. eu não Parabéns. lembrava dele assim, tava, né? Porque a Vai gente tem tão aquela bom coisa, que a passa tão quarta parte rápido. é a vida de Jesus, quarta parte é a vida de Jesus, né? A gente tem aquela coisa assim já cristalizada, né? Aí tu traz essa parte assim para gente, muito legal mesmo. Ai, que bom que que bom que vocês gostaram. Eu agradeço, né, a todos que participaram, os comentários. Eu acho que E, semana que vem eu vou reapresentar aquela, porque eu acredito em Deus. Tem muita que gente que não legal. viu, e tem muita gente que não viu, e daí vai complementar essas coisas que o Eduardo está questionando. Isso. E hoje, né, especialmente, quero parabenizar a Estela, desejar para ela, assim, aê! muitas Parabéns. felicidades, que seja muito Obrigada, feliz, que Deus obrigada. Parabéns, abençoe Estela. muito por tudo que você faz aqui, pelo movimento, tá, Estela? Muito obrigada. Nós Obrigada, gente. agradecemos de Parabéns Obrigada a para coração, vocês. vocês. Estrelas Estela. brilhem para você, Estela. Obrigada a vocês. Tudo de Maravilhosa. bom. Não é à toa que você tem esse nome, viu? É Eu verdade, te é falei para as verdade, estrelas brilhem para você. Obrigada, Gratidão. verdade. obrigada. Parabéns, Estela. E Então, parabéns, semana Lilian, que pela vem é a Estela. magnífica apresentação. Semana que Que vem bom, é obrigada, feriado, Sabina. mas eu acho que é feriado no meio da semana, assim, acho que não vai ter. Acho que nós vamos manter, vamos ver. Quinta-feira, A feriado. próxima, né? O próximo café. Oi, É, Sabina? É quinta-feira o feriado, eu dia até 20. vou, de repente eu vou ver se eu acrescento algumas coisas, esse negócio o Roberto me perguntou ali essa questão dos cromossomos que eu falei. Uhum. Roberto, tem alguns artigos, tem um livro que eu estou lendo,
Eu até queria terminar o livro e fazer um trabalho sobre ele. O nome dele é O Mistério por Trás das Nossas Origens, uma jornada para além da teoria da evolução. E até esse aí eu quero terminar e fazer algum. Tem muita coisa ali que dá para ligar com o livro de Urante, assim, que comprova, né, o que a ciência está falando e o livro de Urante. Aham. Então, Ah, vai ser bem legal. Se não mas for na semana que esse vem, aí fica para outra. é um outro estudo. Ah, não é esse de Deus, né? Não, Tem, esse aí tem, está pronto. tem que tomar um pouco de cuidado com comparação de coisas científicas do livro, porque não existe um consenso ainda daquilo do livro que está desatualizado. Então, pode ser, apenas pode ser, que essa história dos cromossomos 46, 48 esteja de fato desatualizado. O livro fala um número e não é. Pode É. ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai comparar com pesquisa científica e realmente a fundo e coletar coisas que realmente falam. Olha, corrobora o livro ou não. O livro está desatualizado nisso porque talvez eles não queriam falar demais Não, na época, na né? verdade, eles foram muito explícitos quando disseram que eles não tinham autorização alguma de fazer qualquer tipo de revelação. E todas as informações que o livro revelava eram em cima da baliza do conhecimento que o mundo tinha até o momento da É, revelação. Então, Daquela isso é época, importante eles tinham um daquela época. limite, né? Porque tem Eles tinham um coisa que. limite. Isso, exatamente. Hoje a gente já sabe outras coisas, mas o livro ele não podia fazer um salto na revelação. Então, isso é E importante. nós não estávamos nem perto de. Na Não. verdade, em 53 foi descoberto o DNA. Nós é. só tivemos o nosso genoma mapeado em 2000, né? É, Uhum. Então, o conceito de gene, o DNA, já se sabia que existia isso. Embora o livro não chame assim, ele chama de plasma vital. É um nome assim bonitinho. Mas o conceito de DNA já existia na época do livro. Eu fui atrás disso. Uhum. Em 1950, Watson e Crick, eles desvendaram a estrutura helicoidal. Aham, já sabia o que era DNA, já tinha um nome, a massa cromossômica, tudo E isso que foi a sabia. base, tá? Porque o DNA em si, ele não É, tem essa base o idal que o André é, trouxe. Isso é uma representação visual. Isso é uma representação visual. Isso é importante falar, porque as pessoas às vezes veem, mas a origem é justamente a que o André trouxe. Mas isso como representação visual, porque na prática ela é só é, uma sequência de dados. é uma representação atômica de como os átomos se encaixam. E o encaixe deles faz com que essa escada vá se torcendo, porque é uma questão de forças atômicas muito precisas. Até onde eu fui, e quem escreve fala: olha, quem bolou esse negócio foi perfeito Uhum. no uso das moléculas de guanina, citosina, adenina, que são perfeitas para o equilíbrio atômico e a estabilidade atômica do DNA. E por isso que essa escadinha ela vai se torcendo. Mas você está certo, Eduardo. O DNA lá dentro ele não é uma escadinha, não. Tá? DNA, quando a gente isola ele no laboratório, assim, ele é igual uma clara de ovo. Sim, sim. Ele é bem Né? E é igualzinho, uma parece sequência uma de clara de dados, ovo, né? assim. Quando o DNA ele está, como é que chama? É um zíper, ele vai abrindo o zíper para se duplicar. Isso é fato, já foi medido. Isso eu sei porque nas minhas aulas de microbiologia, ele faz isso, ele gira, ele vai se torcendo numa velocidade de 5.000 rotações por minuto, 5.000, né? É muito rápido todo o processo de duplicação dele e é genial. É genial, é muito bem feito. Quem fez isso realmente, mas indo direto ao livro, a gente não sabe se foram os portadores da vida que inventaram o DNA. Sim, Lá lógico. no comecinho, falando da vida, ele fala assim, o projeto taranã, taranã,
vem de um ser que é citado uma vez no livro chamado Os Arquitetos do Ser, The Architects of Being, que provavelmente deve ser da Trindade, do paraíso, deve ser um ser altíssimo, como são os arquitetos do universo mestre, né? Eles que devem ter bolado isso, e que os portadores da vida modificam para um projeto tão bem feito que você pode customizar ele para o jeito que você quiser, e continua funcionando, E né? os cientistas mais inteligentes que a gente conhece são aqueles que falam, gente, isso não pode ter acontecido do acaso. Mas Isso eles não pode sabem. ter vindo. Eles Olha, Isso sabem. não... eu falo para você, Eduardo, é que o cientista não vai abrir a boca porque ele vai ser execrado. Ele não pode publicar um paper falando essas coisas, porque é É como lógico. você diz, a comunidade científica crucifica a pessoa, né? Não pode sair falando essas coisas. Mas como que você publica um paper? Cadê a prova? Cadê a pesquisa científica? Cadê né, o método científico para você sair falando isso? Mas as pessoas sabem. O Verdade. próprio Einstein, o Einstein, no fim da vida, ele virou uma pessoa, ele virou um metafísico. Se você lê as coisas que ele escreve no fim da vida, você percebe que ele já sabia de tudo. Ele estava só tentando provar cientificamente, com fórmulas, aquilo que ele já sabia, né? Então, a minha esperança, você falou, Eduardo, com a ciência, é ter um conjunto de pessoas que, de repente, eles se juntam e falam, Rompam olha, isso. todo mundo aqui está de acordo com certas coisas improváveis, impossíveis de provar, que não dá para escrever, não dá para fazer um papel científico, né, a respeito disso, mas a gente sabe. Mas eu acho que vai começar assim mesmo. Vai começar É, assim, tá? E se a gente for por esse caminho, com uma ciência paralela, em que a gente começa a conectar as coisas por um prisma um pouco mais, vamos dizer assim, transcendente, vamos tentar, vou usar essa palavra, mas não sei se é a mais adequada, mas a gente tentar ir por esse lado como uma ciência paralela para tentar explicar determinados fenômenos, e essa ciência paralela vai começar a se juntar naturalmente depois. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho que a gente vai trilhar. O problema é, hoje, a gente não tem cientista que tenha culhão e fale assim, não, vamos lá. Vamos Mas começar a é o que o pensar por aqui, pessoal do entendeu? design inteligente já faz. Os caras se reuniram, foram para uma ilha estudar, tem um vídeo de 1 hora Mas não deles. é levado a sério, esse é o problema. A gente precisava Tá, É levar a chamado mas sério. pseudociência. sim, mas assim, É, ó, mas se não começar de alguma maneira, alguém tem que começar, né? Os caras é, começaram. é. Isto também é verdade. Em algum momento olha, isso tem que ser levado a sério. olha, por mais que faz, Stella, o pessoal do desenho inteligente, falta uma coisa, que é o que eles falam, é o salto da fé, né? Que em inglês chama É, the leap of faith. É aquilo, é saltar. Olha, a gente chegou num ponto que a gente fala, não tem saída, o DNA foi projetado. Aí você tem que dar o salto de fé. Mas, Olha, meu, você André, tem que eu acho que vai além acreditar que disso. foi projetado. Então, Mas eu acho que vai além disso. Eu acho que tudo hoje que a gente vive, infelizmente, eu vou falar infelizmente porque eu acho que realmente infelizmente, tudo que a gente vive hoje é uma questão de marketing. Às vezes a mesma coisa tem um nome gourmetizado e vira outra coisa. é, Eu acho que está faltando um incentivo um pouco mais, vamos dizer assim, comercial, ou um incentivo um pouco mais moderno, um jeito diferente de falar, porque eu acho que é muito louco, né? A gente vê aí coisas que já existiam há muito tempo, muda de nome, gourmetiza, vira outra coisa, e aí o pessoal começa a levar a sério. Eu acho que está faltando, de repente, algum movimento assim para coisa andar, sabe? Eu não sei dizer como, tá? Mas eu estou dizendo assim, eu acho que mas uma talvez vá hora por esse vai, é que caminho. a coisa é lenta mesmo, não adianta, né? Olha, nos Estados Unidos, Isso até aí o de cara, aquele, mudança o Marcelo Gleiser, né? Aquele brasileiro, aí tem aquele prêmio Templeton nos Acho que a Estados Suzane e o Unidos. Sabina estão falando alguma Ah, coisa. um jeito. não sei. Acho que Não, mas tá aberto, acho que acho que não é. é com a gente. É hoje. Não, tá falando.
Você tem cabelo bom. Segue, Eduardo, É continua falando. aquele prêmio Templeton que tem nos Estados Unidos, ele dá para cientistas que não é bem assim, mas espiritualizados, assim, ele liga a ciência com até o Marcelo, o físico, aquele Marcelo Gleiser ganhou o prêmio. É um prêmio que que eles ligam ciência com espiritualidade. Já é um caminho, sabe? As coisas vão Sim. se abrindo. Sabe o que eu tô então, achando? Por uma questão de marketing. Será que Falta a alguém Suzana publicar quer falar? algum artigo com um nome, alguém inventar um nome que pegue na cabeça do pessoal, falando, sei lá, algum nome americano que junte ciência e religião, não sei o quê, um termo X, e só aí um esse pouquinho, a termo Suzana e o pega e o Sabino povo queriam começa a falar, colocar só lá que dentro, entendeu? Ei, Suzana, Sabino, vocês querem falar? Não sei se estavam. O Eduardo, eu imaginei que a discussão fosse chegar por aí. Até no seu questionamento, eu puxei aqui uma frase de olha só, essa área que é nebulosa entre ciência e filosofia, que é um pessoal que pode abrir a boca e pode publicar. É um cientista não, perdão, é um filósofo da ciência chamado Jerome Ravetz. Olha o que ele escreve aqui. Não temendo parecer ridículos aos olhos de uma comunidade de colegas preconceituosos, os cientistas poderiam ser abertamente poetas, inteiramente criativos sob todos os aspectos. E os domínios da investigação incluiriam o benefício humano reclamado pela curiosidade reverente. Os mundos natural, social e espiritual se combinariam em nosso pensamento. Como de fato estão combinados? Isso é publicado em livro por esse filósofo da ciência. Então, essas pessoas, elas têm autoridade, são publicadas e são reconhecidas. Então, é uma área muito interessante, porque aí contamina um outro cientista. Olha, eu sou cientista, sim, né, digamos, biólogo, bioquímico, e eu leio a obra desse Jerome Ravetz, porque ele fala muito sobre ciência, muito moderno, né? Então, ele pode citar o Jerome Ravetz num paper científico, porque o Jerome Ravetz é uma pessoa reconhecida na comunidade dele. E aí, aquela cadeia, um vai contaminando o outro, de modo que o pesquisador científico ele pode incluir pensamentos, assim, citando o Jerome, né, dizendo, olha, o Jerome fala isso, então a minha pesquisa, ela se motivou por isso e começou a andar num caminho bastante frutífero, né? Eu acho que a Aí gente que está tá. nesse caminho agora, eu acho. Então, Eu acho que agora sim, a gente está começando a ter esses brotos aí, que alguém vai pegar algum e vai desenvolver alguma coisa. vai acontecendo. Assim, o que você falou é uma coisa interessante. Do nada, alguma coisa pode acontecer. Isso eu acho fato. Isso é fato. Hoje, pensando em perspectiva, por isso que eu fui pessimista até, agora revendo minha fala, porque quando a gente olha uma projeção futura, eu sinto um ciclo, parece que sem fim, porque não tem fim realmente. Mas assim, se alguém tiver esse movimento, eu acho que a gente tem a ganhar demais, demais. A inteligência artificial, ela agora está engatinhando, eu acho que nunca vai chegar realmente, como a gente falou, numa inteligência de verdade, né? Naquela que vai tomar decisões reais, né? Sempre em cima de questões, mas eu acho muito interessante que eu acho que assim, o primeiro movimento já foi tomado, então a inteligência artificial está tomando novos rumos, que eu acho super interessantes, baseados num movimento inicial. E em um curto período de tempo, a coisa avançou absurdamente. Eu acho que nesse caso, se tiver um movimento como esse, André, que você falou, eu acho que também vai ter uma mudança drástica. Mas eu também acho que as coisas acontecem em partes, né? A gente está agora na fase da inteligência artificial. Eu acho que daqui a um tempo, de repente, a gente vai ter essas revelações, sim, que você trouxe, né? Da gente ter essa cabeça de integrar outros pensamentos, sabe? Concordo. Vai rolar, vai rolar. A Lília já encerrou a sala. Tu quer? Não tem problema.
Porque essa É muito ilha ele interessante essa libera. discussão, e eu só quero, assim, lembrar todo mundo que, que o livro de Urântia, ele fala no documento 99, que Urântia, ela está, assim, o progresso de Urântia, ele pode dar um salto, sabe? Ele não tem, assim, uma... Ah, vai acontecer daqui... Ele pode, de repente, mesmo dar um salto quântico, como o pessoal fala, né? Então, Sim. é bem interessante, não tem, assim, um tempo certo, isso que dá a entender, né? Mas foi mais ou E, menos o que a gente teve, assim, com é, internet, com coisa, né? A gente foi uma teve uns coisa muito saltos, interessante. assim. E Olha, eu acho quantos anos faz que... sim, e o próprio livro de Urântia, ele veio e também é uma espécie de, como nós somos um planeta experiencial, eles estão vendo aquilo que vai acontecer, né? E esperemos que isso, A gente é como É o que eu experimental na disse nossa o pessoal agora. diz, constituição né? Tá para física. acontecer, que alguma coisa tá para acontecer, a mudança tá para acontecer. Muitos místicos até falam, né? Olha, nós já estamos na transição planetária, né? Que seja para uma coisa A de gente é bem que seja. experimental na questão física. Isso aí é fato. A nossa E, constituição já é experimental. Não a nossa vivência, né? As uhum, transformações, mas a gente já é um experimento. A gente é, começou como experimento já. Eu acho que isso que é importante a gente entender, é, porque a gente já é, fato. verdade. Então tá bom, gente.